Primeiro livro de Enoque. Capítulo 12. Enoque encontra com as santas sentinelas. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com as mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados, pois eles não se regozijarão em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados e lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13. Enoque sentencia as sentinelas rebeldes. Então, Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. E por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens, também serás punido. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos. E eles todos ficaram apavorados e tremeram. Abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações, ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus, por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, as quais estão da direita para o oeste de Hermon, lendo o memorial de suas orações até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí, e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus e reprová-los. Quando eu acordei, fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obeuzeial, que está situada entre o Líbano e Cenezer, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto em meu sonho. E comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14. Enoque escreve o livro da reprovação das sentinelas. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne e com meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. Eu atendi com o coração, assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição,
e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele o disse, que na terra ele vos amarrará, tanto tempo enquanto o mundo existir. Mas antes destas coisas, tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. A visão de Enoque com a glória do Altíssimo. Uma visão então me apareceu. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me, estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e impressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me ao alto céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou-o, a qual começou a golpear-me com terror. Nesta chama de fogo vibrante eu entrei e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e então eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava como fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei e vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima havia relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém grande em glória assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar sua face, o glorioso e fulgente. Nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face e trêmulo. Então o Senhor, com sua própria boca, chamou-me, dizendo: aproxima-se daqui acima, Enoque, a minha santa palavra. E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão.
Capítulo 15. O Altíssimo fala com Enoque. Então ele tomou a palavra e falou comigo, e eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça. Vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e dize às sentinelas dos céus que te enviaram como seu intercessor. És tu que deveis interceder pelos homens, não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime santo céu, o qual permanece para sempre. Vós deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomaste-as para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Vós éreis espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são de carne e sangue. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram e que com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Mas, desde o princípio, fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, de sua geração, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espírito da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Capítulo 16. A sentença dos rebeldes e sua descendência. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, ou seja, de sua carne que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dizem: no céu tens estado, coisas secretas, entretanto não têm sido manifestadas a ti, contudo tens conhecido um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles, Enoque: nunca, portanto, obtereis paz. Primeira viagem de Enoque, capítulo 17. Enoque passa algum tempo com as sentinelas. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente. E quando eles se agradaram, assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi as câmaras da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo e toda a espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um ribeiro murmurante e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água e desaguou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. E fui para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão, as quais constituíam o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo.
Eu vi também as bocas de todos os rios do mundo e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Eu, então, examinei as câmaras de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra e constituindo os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dela. E então passei para a direção sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de pérolas e a outra de topázio. Aquelas em direção ao sul eram uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestres profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espírito suplicando-me. Então o anjo disse: Este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Capítulo 19. Então Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, e sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim, eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados até que sejam consumidos. E suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via todas essas coisas.